Meu nome é Ademir Cardoso e moro há 17 anos em uma pequena casa construída nos fundos do cemitério municipal da minha cidade, que por respeito deixarei de fora do relato. Todavia deixarei uma imagem do lugar que moro. Sou o zelador, pago pela prefeitura para cuidar da limpeza, abrir e fechar o portão e ficar de olho em visitas suspeitas. Não sou coveiro, embora já tenha ajudado alguns em enterros emergenciais. Sempre fui um homem tranquilo, acostumado com silêncio, mas os últimos meses me fizeram duvidar se esse silêncio sempre foi real ou se eu apenas não tinha prestado atenção. Quando me mudei para cá, vi de cara que a casa era simples. Ela tem 2 cômodos, sem forro, com um gerador antigo que ligava a luz até o poste do portão principal. Não havia rede elétrica pública na época. Mesmo assim, aceitei o trabalho porque eu não tinha outro lugar para morar, e o salário na época parecia uma bênção. Sei que muita gente acha que morar dentro de um cemitério é loucura. Eu entendo o pensamento, mas nunca fui religioso. Bom, sempre achei que os mortos não fazem mal a ninguém, os vivos, sim. Eu dormia bem, trabalhava bem e nunca tive problemas. A rotina era simples. Abria o portão às 6, recolhia flores velhas, varria folhas e conferia se nenhum túmulo estava violado. À noite fechava tudo e ficava na minha casa. Às vezes passava dias sem falar com ninguém. As coisas começaram a mudar em outubro do ano passado. Teve um enterro de uma senhora de 70 anos chamada Luzia. A família toda veio do Mato Grosso e o filho dela, um homem calado, não quis velório na igreja. Trouxeram o corpo direto para o cemitério, enterraram e foram embora no mesmo dia. Era como se quisessem apagar qualquer rastro dela. Eu ajudei no processo, porque faltava um funcionário naquele turno. O filho era o único que parecia abalado. O resto agia como quem se livra de uma obrigação. Naquela noite, quando fechei o portão e fui para casa, ouvi o primeiro som. Foi discreto, mas deu para perceber 3 batidas, como alguém chamando na porta de madeira. Olhei pela janela e não tinha ninguém. Achei que fosse o vento, porque a primavera costuma trazer rajadas fortes. Ignorei. No dia seguinte, antes de abrir o portão, revisei o cemitério. Um detalhe me chamou a atenção. As flores frescas que tinham sido colocadas no túmulo da Dona Luzia estavam destruídas, como se alguém tivesse pisado em cima. Não era comum vandalismo ali, já que sempre foi um lugar tranquilo. Registrei o dano e segui trabalhando. Na noite que se seguiu, as batidas voltaram. 3 toques. Sempre 3. Fui até a porta, abri e não vi ninguém. A lua iluminava bem e dava para enxergar os túmulos próximos à casa. O silêncio era absoluto. Tive a ideia de fazer um teste. Peguei minha cadeira de madeira e sentei perto da porta, fingindo que estava lendo. Esperei. Meia-noite passou, 1 da manhã também, e nada. Levantei para deitar e, quando passei pela janela da cozinha, vi alguém parado entre as fileiras de túmulos. Uma pessoa pequena, talvez uma mulher, olhando diretamente para minha casa. Não caminhei até lá, apenas fiquei vigiando. A pessoa não se mexia. Quando pensei em pegar lanternas e ir ver de perto, ela simplesmente não estava mais lá. Sem som de passos, sem ruído, nada. Aquilo mexeu comigo e me fez dormir pouco. Passei os dias seguintes desconfiado, mas nada aconteceu. Até que 1 semana depois, às 2:30 da madrugada, escutei um resmungo. Vinha pelo corredor entre os jazigos, como se alguém conversasse bem baixo. Abri a cortina e novamente vi a mesma pessoa, só que agora mais perto. A postura era a mesma. Parada, com as mãos juntas na frente do corpo e a cabeça levemente inclinada. Parecia alguém rezando, só que sua boca não se movia. A voz vinha de algum lugar que não se conectava com ela. Peguei a lanterna, desci os degraus externos e andei em sua direção. Ela não reagiu, muito menos fugiu.
Quando eu estava a menos de 10 metros, a luz da lanterna piscou e apagou. Não era raro acontecer, pois aquele modelo já era velho de dar dó. Eu respirei fundo e continuei andando. Quando meus olhos se acostumaram à escuridão, percebi um detalhe que até então eu não tinha notado. A mulher parecia transparente. Não desaparecendo, mas como se tivesse um brilho cinzento em volta do corpo. Eu parei num tranco que chegou os pés ir para frente. Não consegui ir adiante. Um arrepio subiu pelas minhas costas, como se alguém tivesse soprado meu cangote. Chamei. Moça, tá tudo bem? Só ouvi um resmungo, como se estivesse saindo do chão ao redor dela e não da sua boca. Dei um passo atrás. A pessoa ergueu o rosto e, por um instante que nunca vou esquecer, os olhos dela não refletiram nada. Não eram brancos nem pretos, eram vazios. Corri de volta para casa. Não tranco a porta desde que moro ali, pois nunca foi necessário, mas naquela noite rodei a chave 2 vezes. Não consegui dormir. O som lá fora continuou até as 4 da manhã, quando desapareceu como se alguém desligasse um aparelho. No outro dia encontrei o túmulo de Dona Luzia novamente perturbado. As flores estavam jogadas ao lado e tinha terra remexida. Ali já eram túmulos de gaveta, não mausoléus. Eu registrei o ocorrido na prefeitura, mas ninguém me levou a sério. Disseram que devia ser vandalismo de noias. Não discuti. Eu sabia que não era. As aparições continuaram, mas nunca agressivas ou violentas. Ela apenas ficava ali, sempre parada. Mas havia momentos em que a luz em minha casa oscilava, como se algo passasse pelo gerador. Eu comecei a perceber que isso acontecia sempre perto de datas associadas a falecimentos e velórios. Parecia como se aquelas lembranças despertassem algo no cemitério. O pior aconteceu em uma noite de novembro. Eu estava sentado na cozinha, tentando engolir um prato de comida, pois o calor daquele dia estava me tirando até a fome. Foi assim quando ouvi alguém bater na janela. Não foi vento, foi uma única pancada forte. O vidro vibrou, pareceu mexer. Levantei rápido e puxei a cortina. Ela estava ali. Pela primeira vez, a mulher estava colada no vidro, encarando para dentro. Confirmei que aquilo não era gente, porque rostos humanos não deveriam ficar daquele jeito. Não havia expressão, mas um vazio de dar angústia. Ela parecia esperar que eu abrisse. Lógico que não abri. Recuei até o corredor e peguei o rádio velho que uso para falar com a guarda municipal quando acontece algum problema. Tentei contato, o rádio chiou, mas a voz não saiu. Quando levantei os olhos, já não tinha ninguém na janela. Desde então entendi que a presença dela não era para me assustar. Não era um ataque. Era como se tentasse falar algo que não saía. Não contei a história inteira à prefeitura, pois não quero perder meu trabalho. Obviamente alguém mais chato alegaria que eu não estou em condições de trabalhar e tentaria me tirar do emprego. De dia o cemitério é calmo como sempre, mas às vezes de noite esse ser penado sempre dá de aparecer. Já tentei filmar alguma coisa, mas nunca consegui. Eu já pensei em mudar de lugar, colocar a cama no quarto dos fundos, longe das janelas, mas a verdade é que esse cômodo é o mais quieto. Se há algo que aprendi morando aqui, é que os mortos não descansam apenas porque enterramos seus corpos. Alguns procuram companhia, outros procuram algo que até hoje não entendi direito. De qualquer forma, essa é a minha história. Espero que estejam todos bem. Quem lhes escreve é Armando Ávila, para compartilhar um relato que não é meu, mas de meu avô. Mas lhe juro que quando ele me contava isso desde criança, me provocava arrepios a ponto de quase me traumatizar. Para que a narração fique mais de acordo com o formato do canal, vou escrevê-la em primeira pessoa. Meu nome é Eusébio,
e este relato que lhes compartilho aconteceu por volta de 1950, em uma zona de mata no estado do Mato Grosso. Naqueles anos eu havia me casado recentemente e vivia humildemente com minha esposa, pois naquela época a coleta e venda de lenha era a única forma de sustentar nossas despesas. No entanto, esse ofício não era suficiente e nossa situação ficava cada vez mais difícil e precária. Isso a tal ponto que o desespero certo dia, antes de sair para trabalhar, me fez dizer uma frase da qual depois me arrependi profundamente. Eu disse à minha esposa, Lica, era como eu a chamava carinhosamente. Estou farto, estou tão desesperado que juro que se o próprio diabo aparecesse para mim, eu venderia lenha para ele. Cala a boca, Zé, não diga isso nem por brincadeira, me respondeu irritada. O assunto ficou por isso mesmo, e eu fui cortar a lenha. Posteriormente, quando terminei, comecei meu caminho até o povoado e foi aí que algo me tomou de surpresa. De repente ouvi o galope de um cavalo se aproximando. Quando ele me alcançou, vi que montado estava um homem elegantemente vestido de preto. Ao me ver, ele disse, Amigo, como está? Eu respondi que estava bem, e então ele disse, Escute, quero comprar sua lenha. Logo depois tirou de um dos bolsos do paletó um pequeno saco de couro, e enquanto segurava a rédea do cavalo com uma mão, com a outra ele jogava aquele pequeno bornal alguns centímetros para cima repetidas vezes. Cabe mencionar que naquela época era comum que muitas transações ainda fossem feitas com ouro. Por isso eu estava familiarizado com o som tão particular que esse metal fez ao se chocar. Não foi preciso que o homem abrisse a bolsa pelo barulho. Eu sabia que o que havia dentro eram, sem dúvida, moedas de ouro. A princípio meus olhos brilharam ao contemplar aquele pequeno saco, sobretudo ao imaginar seu conteúdo. Então não hesitei nem por um segundo em aceitar o pedido daquele misterioso senhor. Fui me aproximando, pronto para fechar o negócio, porém quando fiquei mais perto dele e o observei de lado, parei em seco. Meu coração começou a bater com força e só consegui recuar alguns passos, dizendo, Não, patrão, não tem negócio. Eu vou levá-la ao povoado mesmo. Mas o homem insistiu. Vamos, amigo, venda para mim. Vai lhe fazer bem. Não, melhor não, repeti. Virei as costas e comecei a caminhar, rezando tudo o que eu sabia e pedindo a Deus que eu não desmaiasse, porque a impressão tinha sido forte demais. Para não alongar demais a história, esse homem me seguiu por uma boa parte do caminho, tentando me convencer. Ficou nessa até que, enfim, pouco antes de chegar ao povoado, desapareceu ou tomou outra direção, mas deixei de ouvi-lo. Não quis olhar para trás. Sinceramente, eu estava tão alterado que naquele dia nem consegui trabalhar e preferi voltar para casa. Lá minha Lica me recebeu. Você está branco, homem. O que aconteceu? Eu lhe contei os detalhes do encontro horrível que minutos antes eu havia vivido. Ela me escutou e disse, Tá vendo? Isso acontece por ficar dizendo coisas que não deve. Depois me preparou um chá e fui descansar, porque até febre eu tive. Posso dizer que passei 3 dias de cama sem conseguir me levantar, até que finalmente me senti melhor e pude retomar minhas atividades. A partir daquela data me aproximei mais de Deus, e me ficou o aprendizado de nunca mencionar algo como o que eu disse naquela tarde fatídica. Porque o que vi ao me aproximar daquele misterioso homem foi algo que me horrorizou completamente e que ficou comigo para sempre. Algo que jamais pude esquecer. Pois ao olhar suas extremidades, pude notar que pelo menos a perna que ficou do meu lado não era uma perna normal, mas sim uma pata de uma ave. Isso aconteceu em 2019. Meu amigo Jonas e eu temos um hobby de explorar lugares abandonados. Éramos exploradores urbanos,
mas não do tipo que fazem coisas ilegais ou arriscado. Nós geralmente procurava lugares mais afastados da cidade e em áreas mais remotas. Nesse caso, Jonas e eu encontramos um pequeno tópico no Reddit sobre uma torre de vigia contra incêndios postada na comunidade de lugares abandonados do nosso estado. O autor da postagem não mencionou onde ela ficava e parecia estar tentando evitar que o local ficasse muito acessível para todo mundo. Tentei a sorte enviando uma mensagem direta para ele e, embora estivesse hesitante, eventualmente consegui pegar as coordenadas, desde que eu não passasse para todo mundo e acabasse com o lugar. Quando olhamos no mapa, vimos que havia uma estrutura lá, então parecia legítimo. Não havia outras postagens ou qualquer coisa sobre o local, então realmente parecia que o lugar havia sido completamente esquecido. Arrumamos nossas coisas e partimos numa manhã de segunda-feira. Estar lá era um pouco estranho. Não havia trilhas de verdade e nenhuma linha de visão clara para onde estávamos indo. Só dava para confiar no GPS. A floresta também tinha um sentimento muito estranho. Se Jonas não estivesse comigo, com certeza eu teria corrido dali e nunca olhado para trás, só pela sensação. Jonas também disse que se sentia estranho, mas continuamos caminhando. Até chegar a 1 minuto da torre de vigia, não havia absolutamente nenhum sinal de que estávamos no lugar certo ou indo na direção correta. Sem sinais de trilhas, pegadas ou visão da estrutura, nada. Só quando estávamos literalmente a uns 10 metros dela é que vimos pela primeira vez. Chegamos a uma clareira entre as árvores e no topo da colina estava, bem, a torre de vigia. Não era exatamente o tipo que estávamos esperando, mas eu só fiquei feliz que ela existia e que o GPS nos levou até lá. Essa não ficava sobre grandes pilares, era basicamente só uma cabana no alto da colina, com vista para a floresta. Nós demos a volta pela torre por 1 minuto. O revestimento velho de madeira era cinza e as janelas estavam cobertas por sujeira ou algo que parecia tinta. Um lado do telhado estava parcialmente no chão e o lugar inteiro parecia meio torto, como se a estrutura inteira tivesse se deslocado da base. Jonas estava visivelmente mais empolgado do que eu. Acho que eu ainda tinha aquela sensação incômoda da floresta, mas não queria estragar a vibe depois de termos vindo até ali, então não falei nada. Ele bateu na porta e depois abriu. Entramos. O interior estava escuro, pois embora houvesse janelas em praticamente todos os lados, a sujeira e a tinta que mencionei antes impediam praticamente qualquer luz de entrar. Também havia um monte de lixo espalhado pelo chão, algumas ferramentas antigas, uma lanterna quebrada e até algumas latas de cerveja que pareciam ter décadas. Mas de forma inquietante, havia um pedaço de papel colado na parede do fundo. Era claramente fora de lugar, limpo e novo, deixado por alguém recentemente. Espero que você esteja bem. Mostrei a Jonas e nós dois ficamos confusos. Claramente devia ser o idiota do Reddit pregando uma peça, deixando uma nota para nos assustar, sabendo que iríamos aparecer. Ainda assim, foi meio estranho. Se não fosse uma piada, parecia meio passivo-agressivo. De qualquer forma, o sol estava baixando, então fechei a porta e nos acomodamos para a noite. Peguei o fogareiro e comecei a ferver água para fazer miojo para o jantar. Estranhamente, toda aquela noite foi esquisita. Não conversamos por um bom tempo. Eu preparei a comida, comemos e apenas ficamos sentados ouvindo a brisa fazer as paredes ranger. Nenhum de nós puxou assunto, o que era muito incomum. Parecia que havia quase uma sensação de desgraça no ar. Não posso falar por Jonas, mas presumo que ele sentiu o mesmo, já que também não falou nada. Finalmente, quando ficou tarde, entramos nos sacos de dormir e caímos no sono. Quando acordei, lembro de abrir os olhos para o breu e ouvir os leves rangidos da madeira. Mas algo parecia faltar, e foi quando me virei e olhei para o saco de dormir vazio de Jonas.
Me sentei rapidamente e olhei ao redor. Jonas. Silêncio. Fiquei paralisado por um momento. Ei, Jonas! Gritei. Assim que eu falei o nome dele de novo, houve um baque contra a madeira. Depois outro. Levantei a cabeça, olhei para o telhado e então, de repente, a porta se abriu e Jonas entrou, quase me causando um infarto. Ele parecia surpreso por eu estar acordado, mas pedi para ele calar a boca antes que dissesse qualquer coisa. O que quer que fosse que eu estava ouvindo parou. Ele disse que só saiu para mijar. Perguntei se ele viu algo no telhado, e ele me olhou como se eu fosse louco. Saí para ver por mim mesmo e não vi nada. A essa altura, pensei que talvez eu estivesse louco. Voltamos para os sacos de dormir e dormimos pelo resto da noite. No dia seguinte, as coisas ainda estavam meio estranhas. Eu realmente não sabia o que era. Tudo parecia quieto demais, parado demais. Eu e Jonas passamos quase todo o dia explorando a área, andando e procurando qualquer outra coisa interessante, mas não havia nada. A floresta parecia ser as mesmas árvores meio mortas por quilômetros e quilômetros. No pôr do sol, voltamos para a torre de vigia, prontos para entrar e nos preparar para a noite. Mas quando Jonas foi fechar a porta, ele de repente parou. Olhei para ele. Ele ficou congelado, com os olhos fixos em algo. Então disse meu nome, pedindo para eu ir até ele. Andei, olhei pela porta aberta, e a uns 12 metros, bem na linha entre a clareira e as árvores, havia uma pessoa. O cara tinha cabelo muito grande e barba mal cuidada. Usava uma camisa de flanela cinza e tinha 2 armas penduradas no ombro. Claramente era algum tipo de caçador. Mas o que era realmente assustador era a expressão em seu rosto. Os olhos estavam mortos e ele tinha um olhar vazio. Ei, podemos te ajudar? Gritei para ele. O cara nos encarou por mais alguns segundos. Depois se virou e entrou direto na floresta. Olhei para Jonas e nós dois estávamos meio incertos sobre aquele sujeito. Fizemos comida e ficamos dentro por algumas horas. Conversamos um pouco mais, falando sobre nosso plano de ir embora na manhã seguinte e definitivamente não recomendar ninguém a ir lá. Durante essa conversa, uma sombra fraca passou pelo rosto de Jonas. Rapidamente virei para trás e olhei pela janela atrás de mim. Mal dava para enxergar algo através dela, mas havia uma forma se movendo ao longo da parede externa. Jonas ficou quieto, então eu soube que ele também viu. A figura foi contornando até onde ficava a porta. Meu coração estava disparado. Houve uma longa pausa, depois 3 batidas na porta. Jonas se levantou imediatamente e travou o ferrolho. Houve outra pausa. Então 3 pancadas fortes sacudiram a porta. Nenhum de nós se mexeu. Estávamos congelados, completamente horrorizados. Mas depois dessas batidas não houve mais nada. Sem passos, sem vozes ou sombras. Não faço ideia de quanto tempo ficamos esperando, mas eventualmente Jonas destrancou e abriu a porta, não encontrando ninguém lá fora. Ficamos acordados a noite inteira, paranoicos e extremamente desconfortáveis. Tentamos imaginar quem poderia ser, se era o cara armado de antes. Ele parecia assustador pra caramba, mas aquilo não parecia ser ele. Parecia ser outra coisa. Eu sei que soa louco, mas não sei o que mais pensar. Quando o sol nasceu, corremos para fora daquele lugar. O caminho inteiro de volta pela floresta foi assustador, como se estivéssemos sendo observados. Quando chegamos do lado de fora, a primeira coisa que fiz foi checar o Reddit para perguntar ao cara que nos passou as coordenadas se ele tinha vivido encontros estranhos na torre. Mas a postagem tinha sido removida e a conta deletada. Sinceramente, acho que o cara teve experiências parecidas e provavelmente foi por isso que deixou a nota dizendo: "Espero que você esteja bem. Jonas e eu ainda somos grandes amigos e ainda exploramos lugares abandonados. Já tivemos outros encontros, mas nenhum como esse."
Outro dia ouvi alguns relatos sobre duendes, e isso me animou a contar esta história que, além de ser aterradora, também é totalmente verdadeira. Meu nome é Alfredo e sou de Pernambuco. A comunidade mais próximo fica a 1h30 de distância, ou até 2 se eu pegar muito trânsito. Assim sendo, resido em uma vila que atualmente começa a receber a glória dos serviços públicos e tem uma ou outra rua pavimentada. Porém, no passado, há uns 30 anos, quando eu era criança, tudo isso era mato, como diz o comercial. Aqui na época as pessoas eram humildes, o bairro possuía uma tranquilidade muito agradável e todos nos conhecíamos. Quando meus pais saíam a algum lugar e encontravam outra pessoa, cumprimentavam-na com um aperto de mão e ficavam conversando um bom tempo. Hoje isso já não dá mais para fazer. Há um monte de gente que Deus sabe o que se passa na cabeça. Voltando àqueles anos, acontece que meus pais tinham uma ótima relação com os Pereiras, que eram uma das famílias mais bem de vida da região. Não digo que eram riquíssimos, mas enquanto nós usávamos sandálias de plástico, eles já podiam comprar de couro. Os filhos dos Pereiras eram 3. Hélio, de 4 anos, Madalena, de 5, e Ramon, de 7. Eu era o segundo filho dos meus pais, também tinha 7 anos, e por isso brincava com Ramon, além de frequentarmos a mesma escola e estar no mesmo ano. Quando as aulas terminavam, o filho mais velho dos Pereira me convidava para brincar e isso me parecia incrível, porque ele tinha carrinhos de madeira, soldados de brinquedo e armas de plástico iguais às que os militares usam na vida real. Como muitos devem saber, antigamente a escola não exigia tanto como hoje. Os professores não deixavam tanta lição de casa e as crianças basicamente iam fazer ato de presença. Por exemplo, agora meus netos têm matérias como música, criatividade, ativação física e sei lá mais quantas atividades desde o jardim de infância. Enfim, como não costumávamos ter muito o que fazer, Ramon e eu vivíamos brincando, mas no final do dia precisávamos recolher os brinquedos e deixar o pátio bem limpo. Sempre achava engraçado fazer isso, mas a mãe do meu amigo se encarregava de nos lembrar da importância de não esquecer. Dizia ela que se deixássemos os brinquedos espalhados, à noite poderiam atrair os duendes e depois seria muito difícil espantá-los. O tempo passou e alguns dias antes de meu colega completar 8 anos, saímos da escola e fomos à sua casa brincar. Recentemente, seus pais tinham comprado alguns carrinhos de madeira pintados de várias cores, com os quais passávamos o tempo desenhando estradas, narrando corridas ou fazendo-os colidir. Era justamente isso que estávamos fazendo quando chegou um senhor à casa e chamou pela senhora Maria, ou seja, a mãe do Ramon. Assim que ela saiu, ele comentou que o pai dela estava em estado grave porque havia caído de um cavalo e ela precisava vê-lo o quanto antes. A mulher disse a Ramon que fosse buscar o pai. Ela entrou para chamar Madalena, o Hélio, e saiu correndo atrás do homem que veio chamá-la. Meu amigo me pediu que o acompanhasse até os campos para avisar seu pai. Assim, juntos disparamos rumo aos pomares, deixando os brinquedos largados. Fomos correndo e gritando como loucos. No fim, encontramos o Sr. Francisco, e juntos eles foram a cavalo até a casa do avô. Eu voltei para a minha, chutando pedras pelo caminho e lamentando terem nos interrompido, porque estávamos nos divertindo demais. Quando cheguei em casa, contei à minha mãe o que havia acontecido, jantei e dormi. No dia seguinte, na escola, Ramon me contou que retornaram para casa somente de madrugada, apenas para que ele e seus irmãos trocassem de roupa. Também comentou que seu avô estava melhor e que, por sorte, sua mãe não percebeu que havíamos deixado os brinquedos espalhados, porque estava tão cansada que foi dormir imediatamente. Ele disse que os recolheu para que ela nunca soubesse. Para mim, o assunto não passava de uma ideia usada para manter as casas arrumadas, mas meu amigo e sua família acreditavam fielmente que os duendes poderiam aparecer se quebrassem o costume. Eu teria preferido ficar apenas com essa crença inocente. Contudo, 2 ou 3 semanas depois,
Ramon disse que algo havia acontecido. Ele me contou durante o recreio, enquanto comia pão com queijo e eu comia vento. Disse que antes de nos despedirmos, juntamos os carros e os soldados de brinquedo. Os colocamos nas caixas onde sempre ficavam, mas quando ele se levantou, sua mãe o repreendeu, dizendo para não deixar a bagunça porque ela não ia arrumar. Saiu ao pátio para ver o que havia acontecido e descobriu que muitos dos carrinhos estavam jogados como se nunca os tivéssemos guardado. Olhei para ele com desconfiança. Não acreditei, porque eu tinha ajudado a colocá-los no lugar. Meu amigo, apesar de sempre ser animado para as brincadeiras, naquele dia parecia preocupado, mas não disse qual era a razão exata de sua inquietude. Esse acontecimento foi caindo no esquecimento com o passar dos dias, e o medo inicial do meu camarada desapareceu. Já nem lembrávamos mais. Porém, certa manhã vi Ramon chegando à escola com o rosto pálido e me contou que de novo os brinquedos estavam jogados. Nós dois os havíamos recolhido na tarde anterior, então não havia forma de que tivessem saído sozinhos. Então meu amigo murmurou aquilo em que tanto acreditava. Acho que são os duendes. É claro que eu disse que não, que isso não podia ser possível porque os duendes não existiam. Com o passar das horas ele se acalmou e eu tentei fazê-lo entender que os duendes não existiam. Entretanto, a questão dos brinquedos jogados voltou uma semana depois e então se tornou constante. Meu amigo estava tão assustado que certa manhã chegou à aula chorando. Logo deixamos de brincar com seus carrinhos e trocamos as tardes de guerra por tentar encontrar uma estratégia para nos livrar dos duendes que tantos problemas começavam a causá-lo. No fundo, tenho que admitir que eu não acreditava nele. Apenas o acompanhava porque parecia legal. Certo dia, amarramos as caixas de brinquedo para que nada, nem ninguém pudesse tirá-los e espalhá-los pelo lado de fora. Funcionou por umas 2 semanas, mas depois Ramon me contou que as cordas haviam sido rasgadas e ele encontrou seus carrinhos jogados novamente. Mais tarde, empilhamos as caixas e colocamos uma pedra grande por cima. Nos deu muito trabalho levantá-las, mas ficamos felizes em ver que ela impedia a abertura. Se os duendes não pudessem mais tirar os objetos, teriam que ir embora cedo ou tarde. Outra vez tudo permaneceu em calma, como se o assunto tivesse acabado. Porém, novamente voltou a acontecer. Numa segunda-feira, as caixas amanheceram no chão e, pela primeira vez, alguns brinquedos estavam quebrados. Meu compadre não foi à escola nesse dia. Tive que ir à casa dele após as aulas e, quando me contou o que havia acontecido, falou em meio a intensos tremores. Na minha profunda descrença, a única coisa que consegui pensar foi dizer a ele que naquela noite eu voltaria para acompanhá-lo e ajudá-lo a capturar o duende. Essa proposta encantou Ramon, e ele até perdeu o medo por algum tempo. O plano era simples. Ao anoitecer, nós dois iríamos para a cama, mas sairíamos por volta das 11 da noite. Eu teria que andar uns 10 minutos da minha casa até a dele, mas ele teria que me esperar na entrada para que os cães não fizessem barulho. Depois nos esconderíamos atrás dos sacos de milho que seu pai empilhava perto do pátio e de lá vigiaríamos as caixas de brinquedos. Preparamos um caixote de madeira, daqueles usados para transportar frutas ou verduras no mercado. Também uma tábua de madeira grossa que achávamos que funcionaria como tampa. Sei que não foi a coisa mais inteligente do mundo, mas tínhamos apenas 8 anos. Preparamos tudo o que precisávamos e por volta das 11 nos encolhemos atrás do milho. Combinamos falar em sussurros para que ninguém nos descobrisse, mas por muito tempo nada aconteceu e o frio começou a incomodar. Para evitar que eu fosse embora, Ramon foi discretamente até o quarto e trouxe 2 cobertores. E assim seguimos esperando e lutando contra o sono. Não sei que horas eram, mas devia ser bem tarde, porque o cansaço começou a me vencer. No entanto, meu amigo tocou meu ombro e mandou que eu escutasse. Demorei alguns instantes para me concentrar, mas assim como ele escutei vozinhas estranhas.
Soava como se um monte de gente estivesse falando, mas do jeito que falavam não dava para entender nada, já que soava distorcido. Ramon agarrou meu braço e murmurou: "São os duendes." Sim, senti medo, e esse temor me provocou um arrepio. Então me enrolei o melhor que pude nos cobertores. Nós dois estávamos intrigados, mas também assustados ao extremo. Pensei que aquilo já confirmava a existência dos duendes e que não seríamos capazes de fazer nada, então deveríamos levantar e ir falar com os Pereira. No entanto, naquele exato momento, vimos pequenas sombras no pátio. Eu as vi e senti um medo enorme, então tentei me levantar, mas o cobertor se enroscou nos meus pés e caí. O barulho que fiz fez as vozes se interromperem, e meu amigo, talvez impulsivamente, se levantou para ver o que estava atrás dos sacos de milho. Ouvi ele pronunciar, quase falhando a voz: "Mãe!" E logo em seguida começou a gritar de forma horrível. Imagino que a frase "as coisas acontecem por uma razão" seja verdadeira, pois graças à minha queda, eu não vi nada. Quando consegui me levantar, o lugar já estava vazio, mas Ramon não parava de gritar, chorar e chamar pela mãe. Os pais do meu amigo saíram 1 minuto depois e, para começar, nos deram uma bronca por estarmos acordados de madrugada. Mas nem assim Ramon se acalmou. Ele não parou de chorar até o amanhecer, quando a luz do sol cobriu o mundo. Então se tranquilizou. Eu fiquei ali, já que não dava para voltar para minha casa àquela hora. Nos minutos em que seu choro parou, pedi que me dissesse o que viu. Entre uma gagueira e uma tremedeira difícil de controlar, ele disse que viu os duendes e apontou que eram horríveis e pequenos, como de 30 centímetros. Carregavam algo para iluminar o caminho, mas não eram lanternas nem tochas, era algo deles, tipo uma pedra. Graças a essas diminutas luzes, ele conseguiu observar por um instante seu aspecto. Pareciam ratos, com uma boca grande cheia de dentes. Aquelas criaturas tinham orelhas longas e uma pele rugosa, como a de um sapo. Vestiam algo parecido com roupas, mas ele já não pôde analisar isso, pois sua mente entrou em colapso e ele começou a gritar. Gritos que fizeram fugir os mais de 15 seres que iam diretamente em direção aos brinquedos. Como lhes digo, eu não vi nada, mas acreditei porque ouvi as vozes estranhas. Além disso, quem se assusta de graça? O medo era visível nos olhos dele. O garoto passou a ser assediado pelos duendes, que o visitavam e atormentavam durante as noites. O horror vivido foi tanto que ele acabou dormindo com a mãe. Infelizmente, isso não o salvou de seu destino. Meu amigo já tinha o medo enraizado na mente. Aquele moleque perdeu o apetite. Aos poucos foi se deteriorando e nos últimos dias em que o vi, estava tão magro que parecia ter 6 anos, não os quase 9 que já tinha. Seus pais, como tinham condições, o levaram ao médico e lhe deram remédios que não funcionaram. Depois o levaram a uma curandeira para que curasse o susto, mas ela disse que o menino já estava quase do outro lado. Ela o banhou com ervas, massageou e estalou 2 ossos. Mesmo assim, nada surtiu efeito. Ramon faleceu alguns dias depois quando o padre veio visitá-lo. Foi enterrado em um mausoléu, o primeiro construído no cemitério da comunidade. Esse foi o lugar de descanso de Ramon Pereira, o menino a quem os duendes roubaram o espírito. Meus amigos inscritos, acho que alguns não sabem, mas estou sem meu computador principal. Esse vídeo foi todo editado no meu antigo computador, o que não é uma tarefa fácil. Por isso estou aqui pedindo a ajuda de vocês no like desse vídeo. Bom, agora continuamos. Estou mantendo meu nome anônimo por questões de privacidade, mas isso aconteceu apenas 5 anos atrás. Na época, eu estava viajando com meu cachorro, Rocky.
Eu sei, não é o nome mais original, mas o chamei assim por causa da cadeia de montanhas onde o encontrei abandonado 3 anos antes. Ele era um vira-lata de porte médio e os veterinários disseram que ele tinha entre 6 a 7 anos quando o encontrei. Não havia qualquer informação sobre ele e após semanas sem sucesso tentando encontrar seus donos, tomei a decisão de adotá-lo. Ele meio que virou meu parceiro de aventuras, indo comigo em trilhas e viagens de mochila o ano inteiro, e nós dois amávamos isso. A viagem em que isso aconteceu não tinha nada de especial. Era para ser apenas um dia de ida e um dia de volta, caminhando por uma trilha até uma torre de vigia desativada. Eu realmente não consegui muitas informações sobre o lugar. O melhor que encontrei foram regras bem antigas, dizendo que era um abrigo público, por ordem de chegada, com limite de 3 noites. Mas como eu disse, essa informação estava super desatualizada. Eu não me importei muito em pesquisar além disso, porque nem planejava passar a noite na torre. A ideia era chegar até o topo da serra, dar uma olhada ao redor e depois caminhar mais alguns quilômetros até um riacho onde havia um pequeno acampamento para barracas. No entanto, essa ideia caiu por terra quando, a cerca de 30 minutos da torre, nuvens escuras e pesadas começaram a se formar acima. Nós corremos até a torre e, com a vista do vale a partir do mirante, pude ver uma tempestade muito forte atingindo a montanha bem à nossa frente. Parecia estar vindo em nossa direção. Não me importo muito de acampar na minha barraca durante uma tempestade, mas o problema era que eu não sabia se conseguiríamos chegar ao acampamento e montar tudo antes da tempestade atingir. Depois de alguns minutos pensando, a decisão foi tomada por mim quando a chuva começou a desabar de repente sobre a torre. Então decidi me abrigar dentro da torre com Rocky, pelo menos até a tempestade passar. Foi então que pude observar melhor o lugar. Era basicamente o que eu esperava: tinta branca descascando nas paredes, um fogão enferrujado embutido no canto e, fora isso, completamente vazio. Nem sequer tinha um colchão velho, coisa que a maioria dos abrigos públicos de floresta costuma ter. Em questão de minutos, a tempestade piorou 2 vezes mais. A chuva caía tão forte que eu não conseguia ver a floresta pelas janelas e dava para sentir o vento entrando pelas frestas da madeira. A torre também balançava um pouco sempre que uma rajada de vento acertava, e não parecia que ia parar tão cedo. Estendi meu saco de dormir para fazer uma área de descanso mais confortável, depois peguei as coisas do jantar e fiz uma refeição liofilizada. Rocky estava bem abalado com a tempestade. Ele não sossegava, andando de um lado para o outro perto da porta, com o rabo encolhido e choramingando baixo. Ele nunca gostou de tempestades, mas aquela definitivamente o deixava pior do que o normal. Talvez fosse o balanço da torre ou até a altura. O chamei e pedi para ele sentar ao meu lado para que eu pudesse acariciá-lo, acalmá-lo e fazê-lo relaxar um pouco. Mas quando só dava para ouvir o som da chuva batendo no telhado, ouvi outra coisa. Era um som como um tanque metálico, como algo de metal se movendo. Sutil o suficiente para se misturar com a chuva, só perceptível durante pequenas pausas quando a chuva diminuía um pouco. Depois de 1 ou 2 minutos, não consegui ouvir mais nada, ou talvez minha mente tenha abafado o som. Não tenho certeza. Eventualmente eu me deitei e Rocky se enfiou no saco de dormir comigo. A chuva e os trovões começaram a parecer reconfortantes, e acabei dormindo. A próxima coisa que lembro foi acordar e olhar no relógio, vendo que passava um pouco das 2 da manhã, e imediatamente algo estava diferente. O som da chuva e tudo mais tinha sumido. Era apenas silêncio. Sentei, percebendo que Rocky não estava mais no saco de dormir comigo. Ele estava perto da porta, me olhando daquele jeito de quando precisa sair, choramingando baixinho outra vez. Demorei um pouco, então me levantei, coloquei os sapatos e peguei a lanterna. Abri a porta, saí com ele descendo e deixando-o circular pelo campo entre a torre e a floresta. Depois de horas de chuva pesada,
O silêncio absoluto da floresta agora era meio perturbador. Fiquei perto da torre, apenas mantendo a luz da lanterna sobre Rock enquanto ele fazia suas necessidades, quando ouvi o menor dos sons atrás de mim. Um rangido metálico fino causado por uma pequena rajada de vento. Virei e apontei a lanterna para baixo da torre de vigia, imediatamente avistando o que parecia ser uma porta metálica de porão, como aquelas subterrâneas que casas antigas às vezes têm. Imaginei que devia ser para armazenamento, na época em que a torre era usada. Talvez para guardar lenha seca, ferramentas ou algo assim. Mas então lembrei dos sons que ouvi durante a noite. Os sons metálicos. E sinceramente algo em mim sabia no momento em que vi aquelas portas de porão, que aqueles sons tinham sido as portas se abrindo e fechando. Mantive a lanterna apontada e me aproximei, levantando uma das portas lentamente e espiando para dentro. Havia uns 5 ou 6 degraus. Não descia muito, e nos degraus havia marcas frescas de lama, subindo por cada degrau. Mas depois de olhar por apenas um instante, Rock latiu. Foi um latido só. Soltei a porta e girei o corpo, rápido o suficiente para ver algo se mover na linha das árvores, logo atrás do Rock. O chamei imediatamente de volta e então corri escada acima para dentro da torre. Por sorte, só tinha tirado o saco de dormir da mochila. Então o enrolei depressa e prendi na mochila. Alguém estava lá fora nos observando, e eu não ia ficar para descobrir o motivo. Mandei Rock ficar junto e saímos rapidamente da torre, descendo até a base. Instintivamente me virei e iluminei de novo para debaixo da torre, mirando no porão. As portas estavam abertas. Então olhei para meu cachorro. Os olhos dele estavam fixos no porão, claramente apavorado com o que quer que estivesse lá dentro. Nós, na hora, apressamos o passo de volta à trilha. Basicamente, corremos por 1 quilômetro inteiro antes da chuva começar a cair de novo, então desaceleramos e eventualmente chegamos no ponto de início. Liguei para o serviço florestal naquela manhã, e isso só me deixou mais apavorado com o que poderia ter acontecido. O guarda florestal disse que a torre de vigia que mencionei não estava em serviço e era proibida ao público. Não consegui fazê-lo revelar detalhes, mas pelas poucas pistas que senti que ele deu, parecia que algumas coisas macabras vinham acontecendo naquela área. Por isso, tudo isso os levou a simplesmente parar de permitir que pessoas usassem a torre. Por isso, eu não consegui encontrar nenhuma informação sobre ela. Acho que existem muitas possíveis explicações para o que aconteceu lá, mas nenhuma delas me deixa mais tranquilo. A explicação mais inofensiva é que alguém estava morando no porão da torre aposentada por sabe-se lá quanto tempo. Mas mesmo assim, por que saíram no meio da noite? E por que estavam nos observando da floresta? Já faz um tempo, então eu meio que aceitei não ter respostas.